Olá, você que está assistindo esse vídeo, obrigado por ter acessado o meu canal. Hoje falarei a respeito do último ensinamento que Jesus passou aos seus discípulos no Sermão da Montanha, onde ele diz o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não desabou, porque fora edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos, e não é de hoje, que Jesus sempre gostou de falar a verdade aos seus discípulos. Pois, em várias passagens, encontraremos Jesus, antes de ensinar algo aos seus discípulos, dizer: em verdade, vos digo. Neste caso, também não é diferente, pois o Senhor vai contar uma verdade aos seus discípulos. No entanto, dessa vez, ele usa uma figura de linguagem, uma metáfora, uma parábola de dois homens, um que edificou a sua casa sobre a rocha e outro que edificou a sua casa sobre a areia. Pergunta então, para que uma pessoa edifica uma casa? A resposta é simples: para se abrigar das dificuldades, dos problemas, das aflições que o mundo apresenta, das aflições que encontramos no mundo. Pois, raciocina comigo, se você está com medo, para onde você corre? Para casa. Se tem algum problema no seu trabalho, você sai do local e vai para onde? Para casa. Então, é coerente pensarmos que casa é um lugar de refúgio, de se esconder, é um esconderijo. Então, uma casa sendo edificada para ser um esconderijo, esconderijo de quê? Das aflições que o mundo nos apresenta. Aflições essas pela tempestade. Vejamos então o que acontece com o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Devo ressaltar que o vento descrito no texto não é um ventinho qualquer, mas sim algo semelhante a um furacão. E sempre antes da chuva vem o vento, não é verdade? Portanto, quando aquele vento encontra aquela casa edificada sobre a areia, pode não derrubá-la, mas moverá ela do lugar. Pois acontecerá algo semelhante ao que acontece quando colocamos um ventilador em frente de uma caixinha de papel. Em frente de uma caixinha de papel. Aí ela já fica meio torta. Depois do vento vem a chuva. E chuva, quando cai, vai lavando tudo que tem pelo chão. E aí aquela areia que estava embaixo daquela casa já começa a ser levada pela água. Aí a casa já pende, já fica meio torta assim, quase caindo. Com a chuva caindo, o volume de água dos rios aumenta. E quando o rio aumenta, transborda. E quando o rio transborda, a água não escolhe quem que ela vai deixar e quem que ela vai levar, não. O que tiver pela frente, ela vai levando. E aí aquela casinha que estava quase caindo, agora já vira de ponta cabeça. E aí, vai embora. E o homem fica sem sua casa. Isso se não morrer afogado com a enchente. Vejamos então agora o que acontece com a casa edificada sobre a rocha. Logo vem aquele vento forte que bate nela, mas como ela está edificada sobre um lugar firme, não acontece nada, o vento não consegue derrubá-la. E aí você está lá dentro, só ouvindo o barulho do vento lá fora, sossegado, lá dentro, e aquela ventania tá estourando lá fora. O vento pode até derrubar uma ou duas telhinhas, mas telha são detalhes, é coisa fácil de se consertar. Ok, depois do vento vem a chuva. E chuva, quando cai,
molha. Mas você não vai molhar, porque você está lá, dentro da casa que permaneceu firme depois daquela ventania. E aí você está lá dentro, sequinho, só ouvindo o som da chuva lá fora. Pode até cair algumas goteirinhas dentro de casa, porque o vento derrubou uma ou duas telhinhas. Mas goteira não mata ninguém não. Pode incomodar, mas não mata ninguém. Ok, mas a chuva quando cai, ela faz os rios aumentarem o seu volume de água. E quando o rio enche, transborda. E quando transborda, a água não escolhe quem vai deixar e quem vai levar não. O que tiver pela frente, ela sai levando. E aí o que acontece? A água, quando encontra aquela casa, não consegue levá-la embora porque for edificada sobre a rocha. Porque para a água conseguir levar aquela casa, ela vai ter que arrancar aquela pedra que está no chão. E aquela pedra, água nenhuma consegue arrancar. Mas você lá dentro da sua casa, aí você já vai ter que se mexer, já vai ter que começar a se movimentar. Porque se você ficar deitado lá na cama lá, a água invade a casa. E pode ser que você morra afogado dentro da sua segurança. Portanto, você tem que levantar e ir para um lugarzinho mais alto, pelo menos a mesa, né? Mas a água uma hora baixa, mas aquela tormenta uma hora vai passar e sua casa vai estar lá, firme, te abrigando. O ponto fundamental dessa mensagem que o Senhor Jesus nos traz através desse texto é que devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Que rocha seria essa? O próprio Senhor Jesus explica no texto, é a palavra dele. Edificar, para nós, seria o praticar a palavra de Deus. Portanto, a mensagem é simples. O mundo trará dificuldade. E essa dificuldade virá de todas as direções. A dificuldade virá por cima, como a chuva que cai. A dificuldade virá pelos lados, em volta, como o vento que sopra em todo lugar. E a dificuldade também virá por baixo, como a enchente que sobe. Contudo, se nós tivermos praticado a palavra de Deus, de Jesus, se tivermos edificado nossa casa sobre a rocha, se nós tivermos praticado a palavra de Jesus em nossas vidas, pode vir a dificuldade que for, de qualquer direção, por cima, pelos lados, por baixo, que nós ainda assim permaneceremos de pé, vitoriosos e inabaláveis.